Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e hoje eu vou convidar vocês a participar de um experimento aqui com minhas rosas do deserto. Eu já vi algumas pessoas cultivando suas rosas do deserto exclusivamente em areia grossa. A gente costuma fazer isso para enraizar os galhos resultantes das nossas podas, como eu já mostrei aqui em alguns vídeos. E eu costumo até deixar meus galhos vários meses, até 6 meses, depois que eles enraizam, ficam lá um tempão na areia grossa exclusivamente, e mesmo assim muitos deles dão flores, mesmo crescendo somente na areia grossa. E a gente usa bastante a areia grossa para ajudar a aumentar a drenagem do substrato. Então, analisando tudo isso, eu pensei em fazer um seguinte experimento. Eu já vi algumas pessoas que cultivam assim, que é cultivar algumas mudas de minhas rosas do deserto exclusivamente em areia grossa. Então eu preparei aqui alguns vasos para fazer o transplante de algumas mudas que estão crescendo aqui em sementeira. E aí eu vou fazer esse transplante, eu vou cultivar essas mudas aqui na areia grossa. Não vou dizer que é exclusivamente areia grossa, eu acabei tomando a decisão de colocar um pouco de substrato nesta areia, para que a planta tenha um mínimo de matéria orgânica aqui disponível, com mais nutrientes aqui orgânicos que ela também precisa. Então, nesse substrato misturado à areia grossa, nós vamos ter alguns componentes minerais que não estão na areia propriamente dita. Então eu adicionei, mas é muito pouquinho. Vocês podem ver que cerca de 90% do substrato aqui é areia, exclusivamente areia, e apenas 10% vai ser o substrato que eu geralmente uso nas rosas do deserto. Então eu preparei alguns vasos aqui para fazer esse transplante com vocês. Aqui são algumas mudas que eu já retirei da sementeira, tá? Então aqui nós temos aqui mudas que já estão aqui cerca de 6 meses, em diferentes tamanhos, Vocês podem ver aí mais de pertinho. Mudas bem desenvolvidas, bem gordinhas, todas estão tomando chuva, todas estão na chuva, tá? Então já falei aqui da chuva em um vídeo passado, vocês podem clicar aí no link aí em cima. Então todas estão crescendo na chuva, estão bem gordinhas, bem rígida. Aqui é o torrão do jeito que saiu da sementeira. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada uma dessas mudas e transportar para um vasinho como esse, com areia grossa, com um pouquinho de substrato misturado nela, tá? E aí nós vamos acompanhar o desenvolvimento dessas mudas aqui na areia grossa. Após o transplante dessas mudas para os vasinhos, eu vou adicionar também um pouco de adubo, apenas um pouco, uma colherzinha de açúcar em cada vaso, tá? Então são aquelas bolinhas que eu já mostrei para cá, chama Forticote, concentração aqui 14, 14, 14. Esse é o adubo que eu mais utilizo em minhas rosas do deserto. Por quê? Porque essas bolinhas aqui, elas têm uma resina que recobre elas, e você pode até exagerar a dose no substrato da sua rosa do deserto. Mas dificilmente isso aqui vai queimar as raízes de sua planta, porque os nutrientes são liberados aos poucos. À medida que essas bolinhas vão entrando em contato com a água, elas vão dissolvendo aos poucos, e aí a planta vai tendo ali o aporte de nutrientes sendo liberado gradativamente no substrato. Isso evita queimaduras nas raízes das rosas do deserto, como pode acontecer em outros adubos. Então, o pessoal que tem uma mão pesada aí para colocar adubo químico nas suas rosas do deserto, recomendo que use esse aqui, que dificilmente você vai aí danificar sua planta caso você exagere. Muito bem, então como eu vou fazer o transplante aqui das mudinhas para o vasinho com areia grossa? Se você observar aqui, a areia grossa está até molhada, ó. Então ela está bem molhada, porque estavam todos os vasos tomando chuva aqui. Então eu achei bom também deixar eles tomando chuva, porque apesar de eu já ter lavado essa areia, a chuva pode ter ajudado a eliminar mais contaminantes, Porque a areia grossa muitas vezes tem urina de animais, de gatos, de cachorro, e que são ricas em amônia, que podem aí danificar as nossas plantas. Então eu deixei tomar bastante chuva propositadamente para que essa areia fosse lavada cada vez mais e eliminasse qualquer contaminante aí para as rosas do deserto. Então, fazendo o transplante, eu vou mostrar uma aqui para vocês. Simplesmente eu vou cavar aqui um buraco com o meu dedo, ó.
Não tem nenhum segredo, mais ou menos aqui no meio. Vou colocar o torrão aqui, vou deixar com esse torrão. Vou acomodá-la para ficar bem firme. Prontinho. Então, está transplantada a minha muda. Aqui ela está com as folhas meio danificadas, porque está tomando chuva, mas eu estou deixando tomar chuva porque elas ficam mais gordinhas e crescem bastante nesse período, tá? Então eu vou fazendo sempre a inspeção nas plantas, porque nesse período também aparecem muitas pragas. E aí, à medida que eu for detectando algumas pragas, eu vou fazendo a manutenção para que elas não tenham maiores prejuízos, tá? Então vou fazer esse mesmo procedimento aqui para as demais. Eu tenho aqui vários vasinhos aqui do meu lado, onde eu vou fazer o transplante. Pegar aqui a plantinha, a mudinha, olha que linda, olha que gordinha. E aí eu vou fazer aqui o meu buraco aqui no meio, encaixar cuidadosamente a raiz para não danificar. E aí eu firmo bem ela aqui no meio. E vou fazer isso aqui para as demais. Muito bem, concluí aqui o transplante de todas as minhas mudas. Então olha só como elas ficam na areia. As mudas que estão se desenvolvendo bem, cerca de 6 meses de idade tem essa aqui. E eu estou bastante curioso para ver como será a floração dessas mudas aqui, porque é o cruzamento muito especial que eu fiz de uma amarela com a minha L14, a rosa do deserto negra. Cruzei as duas, então estou bastante curioso para saber qual vai ser a floração dessas rosas do deserto aqui. Bom, daqui a 1 ou 2 meses vou fazer a avaliação aqui do resultado, de como elas estão se desenvolvendo aqui na areia grossa. Vou também adicionar o adubo, uma colherzinha pequenininha de açúcar em cada vaso desses aqui, apenas algumas bolinhas dessas aqui, que é o nosso Forte Cote. E elas vão continuar tomando chuva, vou continuar deixando elas na chuva e sempre monitorando. Olha a Maju aí, que fazia tempo que ela não participava aqui do vídeo. Então é isso, farei aqui um novo vídeo para mostrar daqui a algum tempo como elas estão se desenvolvendo, e siga aqui o canal para vermos como será aqui o resultado deste experimento. Então, se você aí já cultivou suas rosas de deserto em areia grossa, deixa aí seu comentário, fala qual é a sua experiência, vamos trocar ideias. E espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para você. Não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo. Nos siga aqui no nosso Instagram, que nós estamos lá também. E se inscreva aqui no canal, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.